Bom dia, Carol, Daniela. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Silvia. Bom dia. Cris, se você puder pedir aí para entrar, se puder fazer o convite, fica mais fácil. Bom dia, bom dia. Te fiz o convite, Cris, só aceitar aí para entrar. Bom dia, Bom dia. bom dia a todos. Como é que você tá, Cris? Bem, Você quer estabilizar aí o celular para a gente poder te ver melhor? Porque tá um pouco para cima. tá, eu tô aqui, na verdade, eu tô aqui pelo celular, mas eu gostaria muito de entrar pelo computador. Como que eu faço aqui? Eu acho que não. Eu nunca tentei, eu acho que não, não é possível. Se for, eu não sei. Porque o aplicativo no computador, eu não sei se dá para fazer o, essa transmissão, né? Eu nunca vi. Para mim sempre foi pelo celular, então não tenho, não conseguirei te ajudar. Então é mais fácil você talvez estabilizar o celular em algum lugar, assim, colocar um encosto atrás para ele ficar. Porque eu só tô vendo os seus olhos só. Ah, tá. Então eu vou aqui, eu vou Que aí para você ficar com habilitar. as mãos livres, né? E aí... Bom dia, Nayara. Bom dia, Jocasta. Nilda, bom dia. Tomás, Silvia. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Ana. Já vamos começar. Bom dia. Ana Lúcia. Tô esperando a Cris aqui entrar para a gente começar a conversa. Bom, enquanto ela não entra, né, falar para vocês que hoje é é a nossa terceira live, né? Tivemos no dia 4 com a Suelen, tá gravado aqui no perfil. Depois tivemos dia 11 a live com a Ana Cláudia. E hoje a gente tem essa live com a Cristina Leite.
E, bom, chegou agora foi, hein? Corintiano ali. Agora, quarto dos meus filhos. Tá, Estou aqui organizando aqui, peço desculpas, né, para tranquilo. vocês. Pronto, Só no caso, se você conseguisse abaixar um pouco para a gente poder pegar seu rosto. Isso, perfeito aí, perfeito. Que aí, sei lá, tem alguém que faz leitura labial, a gente tentar maximizar assim, o alcance da live. Tá ótimo, Cris, agora. Tá ótimo. que Aí bom. tava falando aqui com o pessoal dessa série, né, das lives, então hoje é a nossa terceira. São 4 lives em comemoração ao centenário do nosso querido Paulo Freire, que aliás amanhã ele completaria 100 anos, né, de vida. Então a gente está aqui antecedendo o aniversário. E também no próximo sábado a gente encerra com nós 4, né? Eu não sei se tá um ruído aí, um mau contato, não, né? Não sei se está batendo. Não, no fone, no fone. Eu estou sentindo um ruído, mas sabe, pode ser alguma coisa no cordão, não, né? O Pode microfone do ser, seu fone. Ah, tá. pode ser. Então é isso. É que ele fica Você tudo me... sensível. E se você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. E aí, no próximo sábado, então, as pessoas que quiserem nos ver, né, as 4 juntas, a gente vai ter o Ele Não, Paulo Freire Sim, Outras Reverberações. Hoje nós temos a terceira live, que no caso todas as lives, né, são baseadas ou partiram desse livro aqui, né, que é o Professor Assim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, e aí por isso as lives têm esse nome, né, Lives a Quem Ousa Ler, e aí quem ousa ler Paulo Freire, nesse contexto de autoritarismo que a gente vive, de desgoverno e tal. Então, para a gente começar, né, como eu fiz de praxe com as outras 2 convidadas, Cris, conta para a gente, né, e aí, desculpa não ter falado, mas a Cristina, ela é professora e coordenadora pedagógica em São Paulo, então, né, a gente até que teve a Suelen de São Paulo também, mas, né, de São Carlos, com os pés ali das raízes de São Carlos, depois tivemos a Ana Cláudia, Rio Grande do Sul, aí voltamos agora para São Paulo com a Cristina Leite. Se você quiser falar um pouco de onde que você veio, onde seus pés aí pisaram até chegar na capital, né, de São Paulo, e aí você como, né, professora, coordenadora, é pedagoga de formação e que, enfim, a gente vai ter um monte de conversa aí sobre várias questões que o livro traz. Mas aí você quiser começar falando um pouco de você também, dessa sua formação, onde que Paulo Freire entrou, e aí emendar com aquela pergunta clássica, por que a segunda carta, né, do livro. Então, obrigada, Cris, a palavra é sua. Eu quero agradecer muito o convite da Mozi, né, em relação à questão dessa pandemia, né, que nos trouxe tantos desafios. Uma oportunidade fantástica foi ter conhecido as rodas literárias e ter a oportunidade de conhecer o projeto maravilhoso que a Mozi coordena, né, com muito carinho e com muito compromisso. E eu tive a oportunidade de conhecer esse trabalho e, né, estou aqui, né, ao convite da Mozi. Então eu agradeço muito ao seu convite e agradeço a todos que estão aí, né, nos assistindo. E eu sou professora, né, a minha formação é em pedagogia, sou especialista em psicopedagogia, e atuo diretamente, né, na educação infantil aqui da Rede Municipal de São Paulo, né, sou professora da Rede Municipal e também coordenadora da Escola de Ensino Fundamental, que atende alunos de 1º ao 9º anos. E pensar sobre, né, todas essas questões relacionadas a Paulo Freire, e principalmente essa segunda carta, que é uma carta assim, muito reflexiva, que traz muita bagagem para o nosso trabalho. Eu tive uma experiência muito bacana de coordenar com um grupo também maravilhoso de professores,
que atuavam na EJA, né, na Educação de Jovens e Adultos. Então, foi uma experiência assim, muito gratificante, e como Paulo Freire diz, né, nós sempre estamos em completa aprendizado, né, sempre não somos seres inacabados, né, então foi um momento assim, de grande experiência, de grande oportunidade de aprender junto aos professores, e também, principalmente, com os estudantes da EJA, né, que trazem uma história, uma bagagem que encanta, né, com todas as dificuldades, mas são histórias de superação e desafios. Então, falo desse lugar, né, da escola pública, lutando sempre por uma escola de qualidade, uma escola que visa mesmo um trabalho reflexivo, um trabalho transformador, né, um trabalho com os nossos estudantes como um centro, como um eixo principal, a questão do protagonismo mesmo. Né? Então, colocar os meninos ali para pôr a mão na massa, literalmente, e potencializar muitas situações aí que os nossos alunos, né, muitos estudantes aí têm aí, né, e que muitas vezes estão escondidinhos, são os novos talentos e os grandes talentos que nós temos na educação pública. Né? Então é isso, Mozi, eu falo desse lugar. Tá ótimo. Você nasceu mesmo na capital mesmo? Em que Sim, bairro sim. de São Paulo? Eu estou aqui na Zona Norte. Deixa eu só dar uma... Mas Eu você acho que melhorou um nasceu na pouquinho. Zona Norte também? Nasci na Zona Norte, né? Sou aqui da região do Jardim Tremembé, próximo ao Jaçanã, para quem não conhece, né? Aquela musiquinha muito famosa, Sim, né? maravilhosa. Então, é Trem muito das próximo. 11, né? Trem das 11, isso mesmo. E, assim, assim, eu amo esse território, né, que eu trabalho, e que eu vivo, né, desde que nasci. Então, assim, eu conheço bastante aqui o nosso território, então isso é importante também para o educador, né, saber onde está pisando, até para pensar aí em possibilidades e estratégias para que a gente possa potencializar mesmo, né, o nosso trabalho. Então, assim, essa experiência como professora, então, desde sempre eu soube que queria ser professora, né? Então, desde pequenininha, né, meu sonho era ser professora, e eu consegui realizar um sonho, né? Então, um homem vive de sonhos, né? Eu acho muito bacana quando a gente persiste, a gente luta por ele. E, assim, eu acredito que nós, enquanto educadores, nós somos nós somos exemplo, né? Nós somos referência para muitos estudantes, né? Então, falando já começando aí falar, né, dessa experiência da educação de jovens e adultos, o ano passado foi um ano assim de bastante desafio, né? Porque houve um distanciamento, né, por conta, né, dessa questão da pandemia, mas ao mesmo tempo a relação com aluno e professora, nós tentamos ao máximo conseguir uma aproximação para que esses meninos e meninas, jovens e adultos, não desvinculassem da escola de forma alguma. Uhum. Então, assim, o ano passado, as formações, muitas pessoas falam, né, assim, essa tela, ela esfria. Realmente, a gente precisa, né, dessa socialização, desse diálogo, desse movimento, e existe, sim, grande possibilidade da gente conseguir manter esse vínculo, mesmo à distância. Então, foi muito importante. Então, as nossas formações foram, assim, sempre pensando e trazendo, buscando sempre conceitos anteriores, né, as vivências anteriores, e tentando, em 2020, fazer uma readequação conforme a situação posta. Né? Então, assim, foi um momento muito bacana, né, que eu vivenciei com os professores. Né, as formações foram muito encantadoras, muito reflexivas, teve muito movimento de transformações de prática, né? Essa questão da aproximação com o estudante, nessa nova escola que eu estou, e agora falando em especial da educação de jovens e adultos, os professores nessa escola atual que eu estou, eles têm o contato com
eles têm um grupo de WhatsApp, né? Então, nós temos, né, aqui em São Paulo, ainda nós continuamos com o ensino de forma híbrida, né? Então, parte dos nossos estudantes vem presencial, alguns continuam ainda, né, de forma remota, mas a tecnologia para alguns estudantes ainda é um desafio, principalmente para os adultos, né, da EJA, que sentem a dificuldade aí da tecnologia. E então, uma forma de aproximação foi o grupo de WhatsApp, que foi muito bacana, e os professores fazem a orientação, e a gente sempre mandando mensagens de incentivo, e a gente tem muita devolutiva do aluno que precisa trabalhar, que aconteceu determinada situação. Então, assim, a vivência como coordenadora da EJA em específico foi um grande aprendizado e está sendo ainda. Então, esse contato de fortalecer o vínculo com o estudante para que ele não desista, né, porque a gente percebe uma grande fragilidade, né, nesse público, de desistir, né, diante de algum obstáculo, que é exatamente o que a segunda carta, né, do Paulo Freire, não deixe que o medo do difícil paralise você. Então, assim, eu fiz várias conexões, Mozi, em relação a essa vivência, né, a minha atuação como coordenadora e a todo esse contexto aí que a gente está vivendo, né. Então, como eu coloquei, né, assim, eu trabalhei na formação específica com os professores, então a gente procurava entender um pouco dessa dinâmica da educação de jovens e adultos, né. Então é importante, e isso o Paulo Freire frisa bastante, que o professor é um eterno pesquisador. A gente precisa saber, né, a gente precisa pesquisar, a gente precisa buscar. E isso também a gente acaba fazendo com que o nosso aluno também faça, né, tenha esse hábito, né? O aluno precisa ser protagonista também desse aprendizado. Então, nós tínhamos formações específicas e era muito gostoso porque eu tinha um grupo só de professores que atuavam na EJA, então o foco da nossa formação era só EJA. Então, nós trabalhávamos, nós estudávamos assuntos, né, contemporâneos, nós buscávamos também referência, Paulo Freire sempre presente, né, na educação de jovens e adultos, por conta mesmo desse trabalho assim, maravilhoso, né, que desde a questão desse trabalho que ele realizou em Angicos, né, que foi a alfabetização, né, e isso para a gente é fantástico dos temas geradores, então, ou seja, né, trabalhar dentro do contexto do aluno, né, e a gente sabe que o estudante da EJA, a gente não pode ter um material infantilizado, a gente tem que respeitar as especificidades. Nós temos alunos que estão desde jovens, né, são os adolescentes que têm chegado muito na educação de jovens e adultos, e isso foi um momento de reflexão também, porque será que esses meninos estão chegando tão jovens na EJA? E nós fizemos até, no período, né, que eu fiquei nessa escola durante 7 anos que eu permaneci, nós sempre fazíamos um levantamento, né, assim, tabulávamos, né, esse perfil de alunado, sempre inicialmente, né, a cada semestre. E aí nós percebíamos que sempre no primeiro semestre nós tínhamos, grande maioria dos nossos estudantes eram alunos adultos. E a região onde eu trabalhava, a gente falava que tinha um pedacinho da Bahia, né? Porque muitos estudantes, eles da mesma região da Bahia, se eu não me engano, eu acho que era Ibitinga. Alguns colegas aqui que estão aqui, né? Agradeço a participação deles, sabem, né? Da região. E eles acabaram criando uma cidade. Então, a gente tinha um pedacinho da Bahia aqui do lado da escola, né? Então, foi muito bacana. Por quê? Porque a gente começou a fazer esse levantamento, que é muito bacana a gente fazer um mapeamento, né? De quem são esses estudantes, quais são as demandas, né? Para que esse ensino mesmo seja muito significativo, né? Então, fazer com que essa teoria, ela dialogue com a necessidade, né? Fazer com que ela se aproxime.
para que a escola seja esse movimento também onde que eu vá buscar essa informação, né? E o texto fala, né, essa carta fala muito da questão do medo. Inicialmente você chega, começa a ler, a impressão que dá, assim, parece assim, né, vamos começar com uma autoajuda, mas não, a gente realmente, quando a gente está diante de uma situação desafiadora, a primeira tendência que nós temos, né, em relação ao medo é desistir. Então, às vezes, o medo, ele sinaliza algo que nos protege, mas quando ele não é bem trabalhado, quando a gente não consegue identificar, a gente acaba dando esse passinho para trás. E isso acontecia muito também com os nossos estudantes, né? Qualquer situação um pouco mais desafiadora, os nossos alunos davam esse passinho para trás. Então, pensando nessa questão, nós tabulávamos, né? Nós fazíamos esse mapeamento. Então, sempre no primeiro semestre, nós tínhamos alunos, estudantes, né, que eram estudantes mais experientes, né, que a gente diz, né, mais experientes, da alfabetização, e é muito lindo o processo de alfabetização, é encantador, né, e eu tive a oportunidade de conhecer professores que fizeram uma transformação na vida desses estudantes, que foram grandes referências para esses estudantes. E aí, no segundo semestre, né, porque é semestral, né, e nós recebíamos, né, os novos estudantes, nós percebíamos que esses novos estudantes eram novos no sentido mesmo, né, biológico. Então, teriam outras demandas também, né? Então, a gente fez um mapeamento, porque será alunos tão jovens, né? O que está acontecendo para que esse aluno tão jovem, né, está saindo do ensino regular, está vindo para a educação da educação de jovens e adultos. E aí são várias situações, né? A gente tem desde a questão da indisciplina, nós temos desde a questão do filho, né, desse aluno que precisa trabalhar para dar apoio para a família, né, na questão, né, de conseguir um trabalho para sustentar, enfim, são várias situações, isso tudo antes da pandemia. E os projetos, como eu coloquei, nas formações, a gente procurava sempre pensar, né, aquilo que é bem significativo. Então, nós ficávamos mais ou menos um semestre trabalhando. Primeiro, nós fazíamos o diagnóstico para saber, né, quem são esses alunos e qual aquele conteúdo ali que vai fazer com que esse aluno, como o Freire diz, né, que é movido pela curiosidade, que quer ficar na escola, né, por conta de buscar mais conhecimento. E a escola, para esses estudantes, era algo assim de muita necessidade. Nós temos também perfis, né, daqueles que querem concluir logo porque precisam do diploma para seguir a vida, mas também nós tínhamos aqueles alunos que buscavam a educação de jovens e adultos, né, como uma possibilidade de buscar algo que não conseguiu no passado, né, de realização pessoal. Então, eu falava com os professores, nós temos aqui um grupo misto, né, de várias, assim, expectativas, tanto de aquele aluno que ia para, né, eu preciso, né, fazer conteúdo, eu preciso estudar para ter meu diploma e, né, seguir minha vida. E eu tenho aquele aluno que vai porque sente prazer de estar ali, de aprender e tem sede de aprender. Então, nossas formações eram muito baseadas nessa perspectiva, né, de fazer essa investigação. Formações, leituras e diálogos entre os professores. Muitas vezes, né, eu aparecia lá com uma proposta lá de fazer, vamos colocar a mão na massa antes de chegar nos estudantes. Então, foi muito bacana que a gente realizou um projeto sobre a cidade de São Paulo, porque nós temos esses alunos migrantes, né? Então, assim, eles conhecem a cidade de São Paulo, mas vamos fazer com que, né, eles agora são nossos aqui. Então, e foi muito bacana que cada professor fez uma dinâmica, né, da onde eu vim. Então, assim, foi uma GEIF, né, e essa GEIF, que é a Jornada Especial Integral de Formação, que foi uma conquista do governo da Luiz Erundina, na época que Paulo Freire foi secretário. Então, isso é uma conquista muito grande para os educadores da rede municipal, que é um momento de formação que nós temos
durante a semana, né, dentro da jornada do professor. A gente tem 1h30 de formação, né, com o coordenador, no momento do projeto, né, 2 dias de projeto, e os 2 dias que os professores ficam entre eles de forma coletiva, e eles vão organizar essas documentações, vão fazer dialogar, né, sobre os projetos, sobre as questões mesmo de sala de aula. Então, assim, foi uma grande conquista, e esses horários são muito importantes, né? Então, a importância da formação do professor para saber atuar, né? De buscar esse conhecimento para aprimorar, mas também para que a gente possa buscar meios de engajar os estudantes, de pensar formas de alcançar esses estudantes. Então, essas formações eram fantásticas, né? Então, os professores fizeram esse movimento, né? Eu levei revista, eu falei, então, vamos começar aqui, porque depois isso vai para a sala de aula, mas vocês vão sentir, né? É muito importante, né, ter esse momento que o professor vai sentir como que vai aplicar, desenvolver essa prática, né? E foi muito bacana. Uma dessas experiências foi esse projeto, né, que os professores falaram do lugar de onde vinham. Então, a gente tinha professores, né, de várias regiões, né, do Brasil, e cada um foi compartilhando um pouquinho, né, da sua história, porque isso é muito bacana, a gente valorizar a história. Então isso reverberou na sala de aula com os nossos estudantes, essa diversidade maravilhosa cultural, e explorar os espaços. Então a gente começou a fazer, dentro da cidade de São Paulo, a explorar o espaço, né, o território que o aluno vive. Então, nós iniciamos com essa dinâmica de formação com os professores, né, de fazerem registros de, né, desenho, ilustração, recorte, colagem para se apresentar. Foi muito bacana, foi muito emocionante, vi lágrimas, assim, foi um trabalho muito rico. Eu falei, eu tenho certeza que isso vai ser maravilhoso, né, na sala de aula, e foi, né. Depois a gente fez, nós tínhamos a mostra, né, cultural, assim, específica da educação e da EJA, é muito bacana. E aí eles tiveram também uma outra oportunidade com o professor de arte, de fotografar o lugar onde eu vivo. Então, assim, essa minha casa, ou uma foto que representava uma árvore, ou o pôr do sol. Então, apareceram, né, e os alunos escreviam. Então, foi muito bacana. A gente literalmente colocou esse pessoal para trabalhar nesse sentido. E o outro projeto, né, foram muitas situações interessantes. Nós tivemos também, nós buscamos lá na infância, né, em um outro momento a gente foi buscar um trabalho assim, fazendo esse resgate, né, da identidade dos alunos, e também foi uma experiência sensacional, e a gente acabou fazendo, culminando num projeto Sabores e Saberes, né, que foi assim fantástico. Então, assim, com a articulação de todos os professores, sala de leitura, arte, os professores de diversos componentes curriculares. E esse específico foi muito bacana, Mozi, porque nós tínhamos que fazer o resgate, sempre com né, a teoria ela tem que andar com a prática, e trazendo recursos para fazer essa reflexão. Então eu trouxe, né, o Museu da Pessoa traz muita coisa legal, né, e eu trouxe um texto para a gente discutir, que na verdade era uma narrativa de uma merendeira, né, e que ela falou sobre essa questão de quando ela preparava merenda. Então ela fez um resgate da vida dela, né, enquanto pessoa, né, e enquanto profissional daquela escola, né, que ela fazia, ela via o rostinho das crianças, e como esses sabores são marcantes. Então, aí depois nós fizemos, com a professora de língua portuguesa, nós fizemos também esse registro dessas narrativas. Então, e depois eles desenharam, eles têm muita vergonha, eles falam, não, eu não sei desenhar. Oi? Como que é? Então, eles registraram todas essas narrativas de infância,
das comidas, né, dessas memórias que foram, né, dos sabores, né, de infância. Eu lembro de batata doce, eu lembro de comer na panela, né, que os irmãos faziam. Então, assim, foram momentos encantadores, assim, de experiência, assim, sobrenaturais. E a gente fez exposição, então cada estudante fez os seus relatos, né, a gente fez o formato de um prato, né, e eles fizeram os relatos deles, e o professor de arte ali fez um trabalho também para colocar, para que eles desenhassem, colassem, enfim, fizessem um registro ali daqueles alimentos, né, daqueles momentos, muitas histórias assim fantásticas, mas também algumas histórias assim, né, que a gente sabe que a infância ela tem um papel muito importante na vida de cada um, né, e ela deixa marcas, né. E eu sou professora de educação infantil e eu tô lá na pontinha, né, então eu sei muito bem como é. A gente deixa marcas, né, a importância que esse professor tem na vida dos estudantes. Então é isso, Mozi, assim, foram experiências muito gostosas, muito prazerosas. Estou com esse grupo novo, né, mas estou começando ainda, né, estou conhecendo, e eu tenho certeza, né, os professores, eles atuar na educação de jovens e adultos, eu até falo que precisa ter um perfil, né? Porque o aluno, diante de um desafio, ele tem muito medo. Então, eu ouvi muitas histórias, eles desciam lá na sala da coordenação, eu não vou ficar mais, eu vou desistir. Por quê? Ai, não é para mim, eu não estou conseguindo, é muito difícil. Eu falei, não desista, vamos tentar. Então, essa questão da escuta também, que é muito importante, né, para os estudantes, esse diálogo. Alguns estudantes do regular falavam, nossa, é diferente à noite, né? Boa noite que eu recebo, é o olho no olho, né? Então, assim, os alunos, eles acabam se sentindo mais acolhidos, né? Então, tem essa parte aí que para mim, assim, foi uma experiência, que é uma experiência que eu guardo, assim, no meu coração, né? De muita sabedoria, né? Muito aprendizado. É engraçado você falando isso, é muito interessante pensar nessa fala, né, desse aluno, né, de ter mencionado que à noite se sente mais acolhido, né, que o boa noite, e por que não horário, vamos dizer, normal, né, entre aspas, não há essa acolhida, assim, tem muitas questões, né, que a gente precisa pensar, assim, enquanto educador e, enfim, qualquer lugar assim que haja um processo educativo, né, em relação à nossa preparação, né, porque eu acho que, como você já trouxe aí muito bem, a gente que trabalha com educação, com cultura, com arte, enfim, com qualquer conhecimento que envolvam outras pessoas, né, que haja essa relação, a gente não pode se permitir parar de estudar, né? Então, assim, não há para a gente a opção de parar de estudar assim que a gente se forma, que a gente passa por uma licenciatura ou não, enfim. Mas a partir do momento em que a gente lida, né, que a gente está nesse trabalho coletivo, essa preparação, esse tipo de olhar para uma prática, né, para poder formar uma teoria, quer dizer, a teoria ela vem justamente desse diálogo com a prática, né, ela precisa fazer sentido para esse professor, para essa professora, dentro daquela sala de aula ou em relação a outros contextos. E aí, assim, você também já trouxe uma coisa bacana que o Paulo Freire já traz logo de início na carta, assim, que é essa relação da dificuldade, do difícil com o medo, né? Então, claro que o medo é uma sensação, um sentimento, né, instintivo, natural nosso, como seres humanos, como animais dentro de todo esse planeta Terra aqui. Então, assim, saudável sentir medo, mas aí tem um momento em que esse medo ou ele vai te paralisar, ou ele chega ao extremo que é a questão do pânico, né? Que a gente tem aí casos que a gente poderia pensar também. Mas aí, trazendo isso para você enquanto profissional, você teve duas vertentes, né? Na verdade, você é duas vertentes, né? Você passou no caso da professora, aquela que se formou em pedagogia e atuou diretamente com essas crianças,
E depois você passou, né, para um outro lugar, né, que é um lugar de coordenação, que é um lugar de muito distanciamento, né, porque precisa você se distanciar da sua posição de professora, de educadora, para olhar aquele conjunto, né, dos seus colegas e ter um, um papel de articulação, né, entre essas pessoas que são também seus colegas. Então, ou são medos diferentes, né? Então, se você quiser contar um pouco aí de como que foi essa transição, como que esse medo é colocado e como que você superou, ou você ainda mantém um pouco do medo, porque é bom ter medo às vezes, enfim. Sim, sim, sim. Eu acho que, principalmente, né, nesse contexto que a gente está vivendo, né, o medo, ele resolveu acompanhar o ser humano, né? Então, mas tendo noção dessa questão do medo e sabendo administrar. Então, assim, acredito que o medo está constantemente pertinho da gente, até para nos proteger em algumas situações. Mas como você falou, eu até quando eu, né, fiz a leitura dessa carta, e aí quando o Freire comenta, né, sobre o medo, que a gente precisa pensar que esse medo não pode nos paralisar, que a gente precisa buscar pares avançados para que a gente possa superar, né, pensar em possibilidades de superar. E assim, eu na educação infantil, né, como professora, no início a gente sente medo do novo. Quando você chega na sala de aula, uma coisa é a teoria, né, a gente sabe muito bem. E a outra situação é você estar lá com o pezinho mesmo na sala de aula. E não existe uma receita, mas a teoria ela é muito importante porque ela embasa o nosso fazer pedagógico. Então, acredito que para todos os professores que iniciam, né, que estão iniciando aí o trabalho na educação, é um trabalho bem desafiador. E hoje, lógico, né, conforme a gente vai aprendendo, né, eu falo que é um constante aprender, né, a gente está aqui galgando, pesquisando, são sempre situações novas, né, eu falo que eu amo a educação porque nem um dia é igual ao outro, né, todo dia é uma novidade, né, então atuando como professora na educação infantil, já fui professora dos anos iniciais, né, mas agora eu me identifiquei muito com essa parte da educação infantil, então a gente percebe, a gente agora com um número reduzido de alunos, a gente consegue ter um olhar mais afinado com essas crianças, a gente consegue ter uma aproximação, né, aproximação entre aspas, né, a gente está no período de distanciamento, mas com os pequenininhos é um desafio manter o distanciamento, né, porque a gente tem que sorrir com os olhos, né, e assim, a criança, ela é muito curiosa e assim, Freire fala dessa curiosidade, eu lendo, eu falando, gente, onde que se perdeu em algum momento essa curiosidade, né? Ela vai, aos poucos ela vai minando. E as crianças, elas teve uma situação essa semana que eu achei muito bacana, agora eu não vou lembrar exatamente, que eu né, na nossa roda de conversa, que é uma roda, né, que não é tão roda assim, né, por conta do distanciamento, uma criança fez uma pergunta e eu não ia responder. Mas tudo bem que eu não sei, né? E eu falei, poxa vida, eu preciso pesquisar sobre, né, para trazer essa resposta. E aí eu falei, poxa, que bacana, uma criança pensando, mas por que tal situação, né? Eu registrei no meu semanário, meu caderno. E aí eu fiquei pensando, falei assim, poxa, que bacana, então em que momento? Então, quando eu fiz, né, a leitura, eu fui relacionando essa questão do medo desse professor que está iniciando em sala de aula, que é um desafio. Eu estou num grupo aí de coordenadores, né, que iniciaram, né, então agora teve uma chamada de concurso agora na prefeitura de coordenadores. Então são coordenadores iniciantes. Então, você imagina, eu estou aqui, estou na sala de aula, amanhã já sou coordenadora, então o desafio muito grande, então a questão da formação, que você precisa buscar por si mesmo, por isso que eu falo, a questão do professor estar em constante busca de conhecimento, porque você vai ser um articulador, um mediador.
né? A escola funciona sem coordenador, a escola funciona sem diretora, Uhum. mas o professor, ele é peça fundamental, né? Então, assim, eu penso que valorizar essas práticas do professor, mobilizá-los, né? Fazer com que eles façam essa reflexão dessa prática, né? Desse vamos buscar, a gente está fazendo um movimento muito bacana, que eu falei assim, não é só o coordenador que vai falar, agora eu acho que é o momento, então a gente está trazendo a priorização curricular, né, que é um documento aqui de São Paulo, né, que é um currículo, e não é só a teoria, o que está acontecendo na prática, porque eu sei que tem acontecido coisas maravilhosas. Então, para o coordenador iniciante, tem sido um desafio por conta de, até hoje eu estava na sala de aula e agora eu estou fora da sala de aula e você tem uma visão diferente, né? Você sai desse lugar, que é o seu lugar onde, né, eu estava ali, né, no meu território, e eu vejo agora um mundo mais ampliado. Então, a gente precisa, o coordenador, além de articular toda essa questão da pedagogia, da prática pedagógica, ele precisa ser um grande articulador e mediador. Eu falo, nós estamos aqui para aprender juntos. Né? Então, o meu início na coordenação foi um desafio muito grande, mas as minhas referências foram as coordenadoras que eu tive. E isso, né, a gente vai fazendo eu construí minha própria identidade enquanto coordenadora, vendo, né, observando e aprendendo com as coordenadoras que me encantaram, né? Então, assim, não foram todas, né? Então, assim, a gente vai fazendo uma seleção, né, daquilo que se aproxima do que você pensa, né? Daquilo que você pensa, do seu ideal. E, né, então foi esse momento, né, eu já estou desde 2010 na coordenação, e eu digo que a questão do medo, agora ele não me paralisa tanto, né, mas houve momentos que eu falei, meu Deus, o que eu faço? E aí eu fui buscar, Muzi. Então eu acredito que eu não quis ficar assim, não me deixei paralisar. Então, diante de um desafio, eu fui para o enfrentamento, né? E a carta diz exatamente isso. E como que você vai para o enfrentamento? Às vezes, esse texto, né, que o Paulo Freire coloca aqui, se você, diante de um texto, de uma leitura, que você se sente aquém, nossa, eu não consigo, eu não vou, eu busco outros recursos. Na época, ele colocou o dicionário, né, a enciclopédia, né? Hoje nós temos diversos recursos tecnológicos que podem ajudar. Então, assim, eu penso que a gente precisa buscar outros caminhos aí para a formação, né? Então, pesquisa, eu vejo o que está sendo bacana numa escola, eu tenho os meus pares, né? Então, como eu falei, nós criamos aí um grupo de WhatsApp, nós temos coordenadores experientes, coordenadores iniciantes, né? E assim, eu percebo assim, tem um colega muito assim, eu falo, nossa, eu me vejo muito assim nele quando iniciei, porque assim, mas será que eu consigo? Será? Né? Então, assim, lógico que você consegue. Acho que a partir do momento que você reconhece a sua fragilidade e você tem essa consciência que eu preciso buscar e eu vou atrás dos pares e a troca, a gente consegue não permitir que o medo nos paralise. Então, foi muito bacana, né? Tem sido uma experiência muito bacana entre os professores e na própria formação também nós percebemos que o diferente, o novo, é impactante para o professor. Então, nós percebemos que algumas questões de práticas mesmo, né, práticas docentes, que ainda precisam ser desconstruídas, não são porque existe aquela comodidade, eu estou na minha zona de conforto, assim tá bom, mas porque o medo do novo, né, paralisa. Então, por isso que é importante trazer sempre leituras, momentos de troca, né, que eu priorizo muito, que são essas trocas entre os professores, né, esses momentos das boas práticas, e a gente vai dialogando, vai conversando o que deu certo, o que não deu, o que posso,
que é exatamente esse momento formativo que nós estamos contemplando nos nossos horários de GEIF, né, de fazer esse estudo de materiais, né, da priorização curricular de cada componente curricular. Então, os professores estão se articulando nos grupos, e eles apresentaram, né, segunda-feira foi o componente de língua portuguesa, foi encantador. Desde o primeiro aninho, a gente conseguiu fazer uma linha do tempo, assim, cronológica, né, desde o ciclo de alfabetização, o interdisciplinar, o autoral, a professora da sala de leitura, e assim, cada um, né, fez ali as considerações, porque a gente sabe que pós-pandemia, né, durante, a gente ainda está nesse movimento, houve uma defasagem muito grande, né, do aprendizado dessas crianças. E pensar como que nós vamos dar conta desse aprendizado que seja significativo, né, que seja dialógico, que seja transformador. Então, assim, eu vi muito protagonismo assim, nas ações desses professores, né, com atividades reais, né, porque isso que é bacana, né, que muitas vezes eles nem percebem, e trazer isso para o grupo, né, como uma forma de ler aquele trabalho e pensar, poxa, como posso melhorar a minha prática? Então, eu acho que esse é o caminho para dar uma cutucadinha no professor, que é um pouquinho mais, né, resistente, que tem medo do novo, principalmente com as tecnologias que sempre fazem a gente suar um pouquinho, né? Eu suei antes aqui de entrar, e os professores sabem, se tiver alguém aí, meu Deus, sabe. Tem um pessoal aqui, parceiras suas aqui, Ana Lúcia. Ai, Ana, beijo. A Drica Ana Lúcia, também. ai, a Drica, nossa, são professoras fantásticas. A Ana Lúcia é coordenadora, ela também é meu par avançado, é uma coordenadora que nós trabalhamos juntas aí durante 7 anos, e foi um momento assim de grandes trocas, e mesmo agora à distância, né, em escolas diferentes, a gente ainda continua com o nosso tricôzinho pedagógico. Isso é muito bacana. E as outras meninas, né, eu fiz o convite aí para as meninas, a Drica, excelente professora, trabalhou na educação de jovens e adultos, também faz um trabalho humano, dedicado. Olha, eu sou suspeita até para falar, né, e eu agradeço mesmo, porque foi um movimento assim, muito bacana, de muito, muito conhecimento e aprendizado. Sim. E assim, pensando, né, você com certeza, vocês nas reuniões já conversaram sobre isso, assim, porque se a gente for pensar na educação infantil, nesse contexto da pandemia, né, principalmente as crianças que estavam no processo de fato, né, da alfabetização, ali na idade, né, que faz essa transição, né, em que a leitura e a escrita meio que vão começando a se abraçar de fato, né, e aí vocês vão dialogando as duas habilidades e tal. E com esse período, né, fora do espaço educativo, que às vezes na casa desses pais ou desses responsáveis não tem, né, às vezes esse pai ou essa mãe ou esse avô, essa avó, não tem, né, às vezes o ensino fundamental, não tem como ser um mediador ou um co-educador ali com a criança. Essas crianças, a gente sabe, serão as mais afetadas, já são as mais afetadas em relação a esse processo. Então, assim, o que vocês já pensaram? Porque a gente também não tem a previsão da volta total, né? Porque a gente está nesse vai e vem, né? O desgoverno querendo tirar a vacinação de qualquer jeito dos adolescentes, e a gente não sabe se nós adultos todos estarão vacinados. Então, assim, a gente não tem um ponto fixo, né? Dia tal, vamos voltar, vamos planejar, né? Porque o planejamento faz parte desse processo. Então, assim, para vocês, qual é a dificuldade maior, né? Esse medo dessa coisa que a gente não sabe como vai ser, em relação principalmente a esse público, né? O EJA também, porque eu acho que no EJA a desmotivação vem muito maior, assim como nos adolescentes, né? De você querer desistir da escola, desistir do espaço. Enfim, conta um pouco como que essas discussões estão vindo, como que vocês estão lidando com esse medo mesmo. Sim, nós, na educação infantil, alguns pais, né, fizeram opção por continuar no atendimento remoto,
E, assim, eu voltei recentemente para a sala de aula, né? E, assim, é muito diferente o contexto da educação infantil no remoto e no presencial, né? Então, essa interação, esse movimento, essa mediação, ela é muito importante. E como você bem disse, nós temos pais que não são alfabetizados, né? Então, isso é uma situação, é um complicador, porque a criança em casa, ela precisa desse mediador, ela precisa desse adulto, dessa pessoa que vá traduzindo tudo aquilo, né? Que vai afetando e vai orientando. Então, assim, a minha sala em particular, que está no remoto, grande, assim, metade da minha sala que está no remoto, eu fiquei muito feliz porque muitos são participantes. Eu até, assim, da escola inteira, é uma sala que participa demais, né, que interage. Mas isso, assim, eu não sei se foi uma coincidência, porque as outras salas são pouquíssimos alunos que participam. E, assim, essas crianças, eu percebo, né, que quando tem o revezamento, porque uma semana eles ficam em casa no online, uma semana eles, na outra semana, né, então vai fazendo esse rodízio, né, de 50%, cada semana um grupo, eles já trazem essa bagagem, porque já viram em algum momento, né, lá com o apoio dessa família. E aqueles que realmente nem vão para a escola por opção da família, que a gente respeita, né, que é uma decisão da família de não ir para a escola, e também não acessam, a escola garante material impresso, né, que são atividades para a educação infantil. É muito complicado essas atividades impressas, porque a concepção até da rede e da infância não é papel, é movimento, é criação, é interação. Então, assim, mas para tentar aproximar esse movimento, né, escolar, né, vamos dizer assim, né, das famílias e da criança, para não ter esse distanciamento, para não ter esse medo, né, e a escola? Então, existe essa possibilidade. E aí, quando a criança vai para o primeiro ano, né, para o ensino fundamental, o que nós percebemos? Muitas crianças que não vivenciaram essa educação infantil estão tendo um problema muito sério de não reconhecer letras, não saber segurar um lápis, né? Então, nós estamos com crianças de segundo ano nessa condição. Então, qual foi esse diálogo, né? Os professores, nesse primeiro momento, sempre a gente faz esse diagnóstico inicial, né, com os estudantes, e quando alguma família faz opção pelo retorno, antes a gente ficava preocupado, hoje não, a gente até, nossa, que bom, porque a gente sabe que ficou ali, né, mesmo. Eu não falo que foi um ano perdido, porque nós estamos aqui, né, mas se for pensar a nível mesmo, né, de toda essa questão da aprendizagem, sim, né, daquele conhecimento que é escolarizado, né, ou propriamente, existiu sim, né. Então, a gente tem pensado nessa questão da formação baseado nesses conhecimentos prévios que os alunos trazem para a gente por meio dessa diagnóstica, para pensar em ações, como que nós vamos fazer como que nós vamos agir, né, né, planejar para que esses alunos avancem. Então, nós organizamos, assim, nós fizemos uma organização para contemplar essas crianças que estão com uma defasagem maior e que precisam, né, de uma supervitamina pedagógica para recuperar. Então, assim, com atividades, a professora fez uma atividade, assim, tão bacana quando ela apresentou, foi, assim, muito bacana, assim, já colocando as crianças aí para fazer uma reflexão, né, porque a escrita não é decodificação, né, tem que ser uma leitura crítica, mas desde pequenininho, né? Quando eu faço a leitura para os meus pequenos, né? Eu faço a leitura sem intervenção, depois eles vão levantando as hipóteses, eles vão conversando. Eu fiz a leitura nessa semana, deixa eu lembrar, e aí do Bililico, da Eva Furnari. E aí a criança falou assim, mas e o pai desse Bililico? Né? Cadê o pai? Só aparece a mãe, né?
E aí, assim, as crianças foram colocando várias hipóteses. Eu falei, nossa, que bacana, né? E aí a gente fala, então, onde será que está o pai, né? Será que ele foi trabalhar? Será que o pai não está mais aqui? Aí um falou assim, talvez ele mora em outra casa. Eu falei, pode ser, né? Então, assim, são várias hipóteses e isso é muito bacana. E é isso que a gente tem que pensar, que o Fundamental 1 e 2, ele precisa continuar nessa pegada de uma educação que traz essa leitura crítica, né, que traz essa leitura que no texto comenta, né, que Freire coloca, né, que quando eu faço a leitura, eu preciso fazer um diálogo com ela, eu converso com o autor, né, então eu penso, eu falo, né, se eu não entendo, eu busco outros recursos. E ele comenta também nessa carta, que achei muito fantástica, a importância desse trabalho em grupo, né, dessa leitura coletiva, né, da leitura propriamente de um texto, mas a importância desse coletivo, porque são várias ideias, né? Então, assim, a minha interpretação vai complementando a sua, e de repente aquele olhar que eu não vi, não percebi, vai complementar o meu. Então, olha só como é importante, né, a gente ler e compreender. Então, eu acredito que esse é o caminho, né, de um cidadão que seja um ser transformador mesmo, né, da sociedade, que tem um papel atuante. E, inclusive, Mozi, o pessoal já está se mobilizando na escola, mandaram fotos, o pessoal hoje está em reposição. Vai ter um evento do Islã, agora dia 23, e eu já grudei nessas professoras aí que gostam de fazer um barulhinho, né? Eu falei assim, eu gosto de barulho pedagógico. E muitas, assim, as meninas estão confeccionando, já fez o grito de guerra, já postei no Facebook da escola, porque é isso, a escola é vida, né? A escola é o espaço de socialização do conhecimento que precisa, né? A gente precisa desse conhecimento acadêmico, escolar, ele precisa ser passado. Essa instituição é responsável por isso, mas é um lugar também de troca, né? Que eu vou aprendendo um com o outro. Então, assim, eu estou muito feliz, né, com esses movimentos que estão acontecendo, e dessa importância de trazer essa reflexão. Então, eu estou vendo aquelas meninas já empoderadas, aquelas adolescentes, né? Então, assim, um trabalho... E é isso que tem que acontecer, né? A gente tem que fazer com que... inclusive, a professora comentou, Cris, apenas 7 alunos vão participar do evento. Teve o primeiro, e vai ter o mega evento, agora, dia 23, né? 7 alunos. Aí eu ouvi, assim, de uma professora, né? E eu concordo com essa professora, mas isso é o começo. Depois que eles perceberem, olha o medo, né? O medo do novo, né? Que a coisa é bacana, que eles estarão... Aí eles vão, né? Que eu acho que é isso, né? Essa reflexão de pensar, eu também posso, por que não? Então, quando o Freire fala, né? Da questão de superação, de buscar outros recursos, de buscar outros meios entre os pares, é isso, né? Então, é muito fantástico, é um texto que, né, o livro que não foi escrito agora, né, mas que está tão atual dentro do contexto, né, que nós estamos vivendo, que a educação, ela precisa se manter viva, né, nessa perspectiva de reflexão, de pensar que a escola, ela tem um potencial fora do comum, e a importância que esses professores têm de fazer esse trabalho, né, de fazer esse movimento. Daí, sempre está buscando, né, inovar no sentido de sempre refletir e trocar entre os pares mesmo, né. E é isso, Mozi. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a hora é essa. Só lendo aqui os comentários, a Su colocou: obrigada pela partilha, Cristina, abordagens que nos ensinam muito. Adorei a expressão barulho pedagógico. E aí, enquanto o pessoal aqui vai pensando na pergunta, eu vou fazer a minha, assim, que eu acho, né, é uma das poucas certezas, assim, que eu tenho de... quando a gente escolhe, né, e aí a educação de qualquer forma, formal, não formal, enfim, estar num ambiente de conhecimento,
Eu acho que a gente parte de uma referência, né? Eu acho que eu poderia aqui citar alguns nomes de professoras e professores que eu admiro, né? Uns ainda estão vivos e que eu, quando posso, sempre reverbero. E eu acho que isso aconteceu com Paulo Freire também, né? Tem várias cartas em que ele cita as professoras que ele teve, ele quanto professor também. Então você, Cris, teria alguém aí que está viva, alguma professora ou que já se foi, que você gostaria de fazer uma homenagem, lembrar dela, lembrar o que que nela te inspirou e o que que você trouxe para a sua prática? Então, inclusive, em uns momentos formativos com você, eu comentei que a minha primeira professora foi a minha mãe, né? A minha mãe, com pouca escolaridade, ela que foi a minha alfabetizadora. E então, assim, ela foi a minha grande inspiradora, porque eu sempre, não sei, eu sempre gostei de escola. Eu acho que eu não sei porquê, mas eu amo estudar, ler. E, assim, lógico, no meu percurso enquanto professor, estudante, sempre tive professores fantásticos, né? Professoras que falava, nossa, que professora que consegue encantar, é aquela professora que deixa ali, que aquela aula que você fala, poxa, que bacana, nossa, eu saí daqui cheia, né, cheia de bagagem. Então, assim, eu tive muitas referências importantes na minha vida, assim, enquanto estudante, pensando, assim, que eu sempre gostei, né, da docência, sempre tive interesse. E aí, depois, né, conhecendo esse lado da coordenação, como eu falei, a coordenadora Ilídia foi uma grande referência para mim. Ela hoje ela aposentou desse cargo, né, e hoje ela está atuando nos anos iniciais. Ela, para mim, foi uma excelente referência, né? Então, assim, foi uma pessoa assim encantadora. E a gente vai buscando, né? Assim, Paulo Freire, na época da academia, né? Da licenciatura, não foi, né? Inclusive a gente até conversou, né? E o Paulo Freire, em alguns momentos, era pouco falado, né? Isso em 2000 e alguma coisa, né? E que bom, né? Vamos falar exatamente, Por né? aí, por aí. Né? 2000 e pouco. E assim, hoje a gente percebe que a leitura, né? Que todo essa gama de trabalho, essa experiência, esses registros, esses relatos, eles estão tão presentes na nossa prática, né? E a concepção da nossa rede, ela tem muito a ver com o Paulo Freire, né? Assim, pensando na perspectiva mesmo sempre dialógica e transformadora. Então, assim, as minhas referências, elas estão guardadas aqui no coração. Eu agradeço a cada professor que passou pela minha vida, né? Eu acho que cada um teve a sua contribuição, mas eu vou deixar esse presente assim para minha mãezinha, né? Que ela não está mais aqui, mas Qual o assim, nome dela? a Dalmira, a minha mãe, a Dalmira, senhora Dalmira. Dalmira. Aí, ó. É, Parabéns pela e, filha e pela professora, né, que foi. ela foi minha primeira professora e, assim, muito importante, né? Assim, mãe e professora. Eu tive essa base, assim, familiar que incentiva, que valoriza, mesmo quando você não sabe, mas que está ali junto. Isso foi muito importante para a minha formação enquanto pessoa, né? Isso me fortaleceu bastante. E nós falamos muito isso nas reuniões de pais. Qual é a importância e como é importante que os pais participem, né, da vida Sim. escolar das crianças e dos jovens e adolescentes, enfim, né, que é um trabalho que a família é a base de tudo. Mesmo que a minha mãe, mesmo não tendo escolaridade, mas ela me ensinou as letrinhas, eu fui aprendendo, e isso foi, né, quando eu cheguei à escola, eu já cheguei com esse conhecimento, que era um sonho, eu moro ao lado de uma escola, mas não tinha idade para ir para a escola, né, então, né, quando eu fui, foi um presente maravilhoso. E estou aqui, né, eu gosto muito
do que faço, eu amo a educação, prego e luto por uma educação de qualidade, trabalho na escola pública, né, e eu falo que nós temos potencial de sempre dar o melhor, fazer dentro das possibilidades, porque nós sabemos que muitas coisas não dependem só do professor, né? Nós sabemos que a infraestrutura de muitas escolas, eu tenho consciência plena disso, não quero romantizar a educação, porque infelizmente, né, algumas concepções e até os fins da própria educação, da escola, mudaram, né, principalmente nesse contexto pandêmico. Mas ainda bem que nós temos a escola para dar esse suporte para as crianças, para os jovens, né? Nós temos muitos casos de vulnerabilidade que nós estamos aí, e eu falo, meu Deus, eu preciso ajudar os professores, porque para que o professor possa chegar nesse estudante, para conseguir ali dar esse suporte para ele, na perspectiva de um sujeito integral, porque né, não é só o estudante, a gente pensa na questão emocional, na questão econômica, né, como um todo. Então, o professor precisa estar bem com ele mesmo, né? Então, pensar, agora estou aqui pensando aqui entre os pares, né, como que a gente vai fortalecer esses professores num momento tão difícil, né? Porque às vezes algumas histórias, né, de estudantes têm sido bem difíceis, viu, Mozi? Bem difíceis. E ainda bem que existe a escola, né, e com esse movimento reduzido de alunos, a aproximação com o aluno tem sido melhor, né? Esses dias a professora fez uma roda com os estudantes e pediu para que eles falassem, né, o que eles acharam. Eu acho muito bacana que a escola é isso, não é copiar, né, não está lá receber de forma bancária, assim como o Freire diz, né, você tem que ter esse movimento de refletir sobre o porquê e para quê. E a professora fez esse movimento e aí, eu tô com vergonha, os adolescentes, 8º ano, eu tô com vergonha, né? E a professora, assim, é muito despojada, é essa professora que está fazendo barulhinho pedagógico lá, né? Inclusive estão fazendo cartazes hoje, daqui a pouco eu tô indo para lá. Ótimo. E aí, ela falou, aí os alunos, né, não, e assim, ela falou assim que falou a resposta certa, né? Mas acho que no momento, todas as participações, nossa, legal, você pensa assim, você pensa. E aí chegou num menininho, num rapazinho, num adolescente, e esse adolescente começou a ficar tão pálido, mas tão pálido, ele passou mal. E aí ele falou assim, eu sou muito tímido. E ele estava vindo agora, ele começou a vir agora para a escola. Então, assim, aí eu conversei bastante com ele, né, e ele falou assim, eu prefiro o remoto, né, eu prefiro ficar lá, né. Então, olha como essa pandemia mexeu com os nossos estudantes, né. Então, como que eu falei para ele, tudo bem, é normal isso, que você está sentindo. Ele falou assim, a máscara que está me deixando com falta de ar, a gente sabe que pode ter um pânico ali, né. Sim, sim. E assim, depois eu conversei com a mãe, e eu falei para ela, eu quero que ele venha todos os dias, né? Eu quero que ele venha, ele precisa. E aí eu fui chamando ele, né, no decorrer dessa semana, e eu vi que ele já está assim, um menino assim, saudável, feliz. E ele falou assim, hoje eu comi, hoje eu participei. Aí eu perguntei, né? Eu participei da aula, bem legal. Falei assim, que legal, você fez a leitura? Não, essa parte ainda não. Falei, não, mas tudo bem, você vai chegar lá. Porque eu falei assim, nossa, você fala tão bem, você tem uma oralidade, a professora desceu também, conversou com ele. Então, assim, como preparar, né, fortalecer emocionalmente os professores. E acolher, né? E acolher. Né? Então, a gente está vivenciando esse momento, né, que é um momento assim, de bastante fragilidade com esse retorno. E que, enfim, entender também que essa saúde mental, né, ela está ligada a muitas coisas, né? A gente sabe que não é uma coisa separada da nossa vida, assim como a escola não precisa ser, né? Ela precisa ser integradora. Quem fez a pergunta aqui foi a Ana Lúcia. Cristina, primeiramente agradecer pela excelente contribuição
E segundo, qual é o maior desafio? Então, o maior desafio, né? O maior desafio no momento, né? Pensando assim no contexto, nesse contexto, né, que nós estamos vivendo na educação, acredito que seja ter um equilíbrio mesmo emocional, né? Bem fortalecido. E, principalmente, a questão da empatia, essa questão de dar as mãos para o outro, né? Então, assim, se reconhecer, eu não estou legal, eu preciso. E o coordenador, né, eu vejo como o coordenador pode, porque a gente também precisa ser cuidado. Inclusive, existe isso, quem cuida de quem cuida, né? Isso. Então, o professor cuida do aluno e quem cuida do professor, tá? Então, a gente tem a gestão que cuida do professor, mas quem cuida da gestão? Então, assim, é uma cadeia, nós precisamos nos ajudar. Então, acredito que esse desafio, né, da gente ter esse equilíbrio emocional, da gente se fortalecer entre os pares, então, os coordenadores mais experientes com os coordenadores iniciantes aí, dando essa força, porque não é fácil o percurso, tanto na escola como professor, né, ou no cargo de gestão, tem os seus desafios. Então, é importante que a gente ali dê as mãos, né? Eu acho que é juntar ali mesmo, ter ali uma pessoa a quem dar a força. E eu consegui, dentro desse percurso aí, né, na vida aí, né, da trajetória, conhecer muitas pessoas que têm uma personalidade ou, né, esperanças, né, utopias muito parecidas com as minhas, né? Então, eu acho que esse é o segredo de você se aproximar dessas pessoas que têm esse mesmo ideal, porque elas que vão nos fortalecer ali quando a gente estiver meio assim, né? E ao mesmo tempo, quando eu estiver daquele jeito e eu perceber que o outro, né? Então, a questão do olhar, né? Reduzindo o número de alunos, olha só que quantas coisas estão acontecendo, o professor consegue ter esse olhar mais minucioso e sensível. E eu agradeço muito, Mozi, e eu falo para os professores, quando eles chegam com algum caso, eu falo, eu agradeço muito, professor, por você ter tido esse olhar sensível, por você ter conseguido perceber isso, né? Então, a perspectiva dessa questão da afetividade, né, mesmo sendo professora, tia não, porque nós somos profissionais da educação, nós somos profissionais que estudamos para desenvolver o nosso trabalho, né? Mas não podemos esquecer da amorosidade, não podemos esquecer da afetividade, né? Afetividade no sentido de afetar, e eu penso que de forma positiva, né? Porque algumas situações nos afetam de forma negativa algumas vezes, né? Mas olha a diferença, eu falo para os professores, como é importante esse olhar do professor em relação, a gente está vendo muita coisa e os professores estão me trazendo e eu falo assim, quando chega na sala dá vontade de chorar, né, que eu falo, ai meu Deus, já vem mais um problema, né, mas eu só penso, né, mas eu falo assim, não, Thiago, a gente precisa, enquanto escola, o que a gente puder fazer, porque o aluno não vai conseguir desenvolver as habilidades se não tiver bem emocionalmente, né? Se não tiver, então assim, felizmente ou felizmente, a escola acabou tendo esse papel assistencial, né? Assistencialista, né? Porém, se ele não conseguir, né? Porque a sociedade não consegue atender essas demandas, infelizmente, porque nós deveríamos ter redes de apoio que desse essa sustentação, que desse esse apoio, né? Profissionais específicos que a gente não tem um psicólogo, por exemplo, na escola, né? E esses casos, né, vamos pensar então aqui em projetos que possam auxiliar, que esses estudantes possam compartilhar suas dores. Como que nós soubemos de muitos casos? Um aluno na atividade, em uma atividade, a aluna relatou, né, assim, que tentou suicídio, né, e assim, muito triste. Eu fui conhecer a menina e nossa, eu falei, assim, com muito cuidado, né, até para falar, né, assim, né, porque eu sou nova na escola e assim, é um assunto delicado. E eu falei assim, nossa, eu fiquei com uma dor no coração. Eu falei, poxa vida, né, tão novinha, tão linda, tão cheia de vida, com tanta bagagem, assim, a história
ela precisa de um apoio. Então, a gente vai recorrendo aos recursos que a gente tem, né, que na prefeitura a gente tem um núcleo de apoio, Sim. e a gente tem que fazer esses encaminhamentos, mas não é assim muito rápido, né, a coisa. E é uma situação que a gente precisa ser rápido, Sim. né. Então, são esses os desafios, né, Ana Lúcia, agradeço a sua pergunta. Eu tenho certeza que ela tem também muitos desafios. Enquanto coordenador, na escola, a equipe gestora, ela precisa ser bem parceira, então eu tenho uma oportunidade muito grande de ter grandes parceiros na escola. Eu tenho outro coordenador, o coordenador que fica num outro horário, e a gente tem um trabalho assim muito afinado, porque as relações interpessoais, elas são difíceis, né, Mozi? Humanas, Mas, né? São difíceis. muito, né? Muito. E, assim, é aprender, né, a conviver, né? Se a gente for lembrar do Jacques Delors, né? Então, aprender a conviver, É aprender a difícil. ser... É difícil, né? Os 4 pilares. Mas, assim, eu estou aprendendo muito, né? Eu tenho tido o apoio da equipe, né? Do diretor, das 2 assistentes, desse coordenador. Então, assim, isso me ajuda, porque eu estou num ambiente que ainda não conheço, mas eu já estou sentindo parte dele. Então, aí eu vou conseguir fazer meu trabalho da melhor maneira, né? E eu acredito que é isso, seja esse o caminho aí, né? Bom. Então, ó, muito obrigada, Cristina, por você ter, assim, essa disponibilidade do seu tempo. Eu sei que já tem, né, esse retorno presencial tá sendo aos poucos, mas você já está com bastante trabalho, então agradeço demais a sua disponibilidade para hoje, para essa horinha aqui que a gente reservou para falar desse capítulo, né, dessa carta maravilhosa do Paulo Freire. Te espero no próximo sábado, né, nós 4 aí, de forma mais livre para, enfim, a gente tratar de outras reverberações do Paulo Freire, e aí a gente vai conversar mesmo algo mais informal, com a participação das pessoas que estiveram aqui. Obrigada pela participação. A live vai ficar gravada, então vocês vão poder assistir quantas vezes quiser, ficar como um registro e memória também desse período. E obrigada novamente pelas palavras, pela ótima conversa e pela fluidez também dos assuntos. Obrigada Eu mesmo, estava viu, bem Cristina? nervosa. A Não gente para, ninguém conversou. nunca parece. Quando falam que tá nervosa, eu sei que tá muito confortável, porque não parece, gente. Você, a Ana Cláudia, todo mundo falando que tava nervoso e não tava. Obrigada, eu agradeço. Agradeço a todos presentes, né, a todos que estão aqui, a todos que irão assistir depois. Alguns colegas pediram, Cris, grava, né, que depois eu quero assistir, porque estão em reposição, né, algumas escolas estão em reposição. E, assim, eu gostaria de agradecer muito, Mozi, pela oportunidade, né, de compartilhar, e, assim, esse projeto que foi tão bacana, né, desse movimento centenário, né, de Paulo Freire, essa pequena homenagem, né, de trazer aqui esse momento mesmo formativo e reflexivo. E esse mês de setembro tem sido muito especial para mim, né, acompanhando, e vale a pena, fica a dica para o pessoal que está aí nos assistindo, para que faça a leitura aí dessas cartas. Elas dialogam muito com nossa realidade. Na verdade, sempre, né, eu estou aqui com a pedagogia da autonomia, né, olha lá, né, então Freire sempre presente. Semana que vem tem mais, né, e eu agradeço mesmo de coração, né, agradeço a oportunidade de conhecer você, o seu projeto maravilhoso, né, das rodas literárias, aí que eu divulguei para algumas colegas, estou aí comentando, né, sobre o que eu já conheci de literatura. Eu acho que esse é o caminho, né, a gente buscar na literatura, né, a ampliação do nosso olhar aí, fazendo essas conexões com a nossa vida, e, né, e divagando, e assim. Eu agradeço de coração. Obrigada. E como eu fiz a declaração também para a Su, né? Para a Ana, eu não sei porque, né, ela está lá em outro estado, então
fica mais difícil. Mas assim que as coisas estiverem, né, a gente não tiver mais esse perigo, né, enfim, mais mortes acontecendo, um número muito grande ainda, enfim, a gente puder circular de forma mais saudável, com Muda, certeza eu vou né? querer te visitar na escola, você me apresentar aí, conhecer seu Ai, trabalho, nossa, que eu já, a só Suelen também, né, em Heliópolis, visitar a biblioteca, que eu visitaria, eu trabalharia em alguns projetos ano passado e não aconteceu, mas com é. certeza eu acho que vamos pensar em 2022 aí como talvez um reencontro nosso. Ai, com certeza. E vai ser um prazer muito grande, nossa. E a gente pode aí fazer um tour aqui pelas escolas aqui da Zona Norte, né? Que vai ser muito bacana. A gente, eu acho que é fortalecer essa rede, né? A gente Sim. pensar aí em fortalecer essa rede de formadores que lutam mesmo por uma escola de qualidade, pensando aí nos estudantes aí com um potencial muito grande de consciência, né? Porque Uhum. logo, logo nós teremos eleição, então a gente Isso, precisa despertar o senso crítico, sempre, né? isso. Então, nossa, prazer muito grande, viu, Mozi? É. Obrigada. E pensar que, né, é o cidadão e a cidadã que vota, né? E não uma Isso, pessoa que não tem uma consciência do que está acontecendo. E aí tal. Isso é uma das respostas por que Paulo Freire é tão odiado por esses que estão aí, né? Mas enfim, a gente está na luta e bom ter te encontrado, né? Eu acho que essa coisa de a gente encontrar os pares e nos fortificar, né? Porque sozinho a gente faz alguma coisa, mas coletivamente a gente faz muito mais. Então, grande beijo, aproveita aí, bom trabalho quando você voltar agora para a obrigada, escola, bom domingo e até sábado. obrigada, gratidão, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos aí que estão assistindo e a gente vai se encontrando aí. Obrigada, Mozi, um abraço, Beijo. beijo, tchau.